Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo, né? Faz um tempinho que eu não venho aqui. Se eu não me engano, o último vídeo que eu gravei aqui pra vocês foi anunciando a minha gravidez de gêmeos. Como vocês podem ver, muita coisa mudou. Gente, o que eu posso explicar para vocês é que eu precisei desse tempo, né? Porque uma gestação de gêmeos, ela é um pouquinho pesada. E eu já tinha dois bebês em casa, se vocês não se lembram. Eu tenho o Anthony, de 2 anos, e a Letícia, de 3 anos. E eles são fogo na roupa, vocês podem até escutar eles falando agora, eles gritando e pulando ali, né? E é muito difícil arranjar tempo para falar, né, aqui com vocês, mas mesmo assim eu quero manter esse canal, eu quero que vocês estejam com a gente nesse dia a dia e eu vou tentar fazer o possível para a gente continuar essa amizade aqui pelo YouTube, para vocês verem como é que tá a minha rotina, que agora ela ficou bem agitada e ela ficou super interessante. Vocês podem até estranhar aqui o movimentinho, mas é porque eu tô dando mamar para uma dos gêmeos. Um tá dormindo ali no cantinho e a Ana Sofia tá aqui mamando no peito, inclusive ela até já dormiu. Então eu precisei desse tempo para viver a minha gestação tranquila, não ter muito estresse, para viver o meu puerpério tranquilo, né? Porque eles são com 3 meses os nenéns. Então eu tive um puerpério conturbado, né? Tive pressão alta, pré-eclâmpsia. Foi uma onda de emoções esse tempo inteiro. Então, a dificuldade de ir para o hospital, ficar longe dos meus outros menores também. Então, eu vou tentar resumir para vocês mais ou menos tudo isso que aconteceu nesse tempo. Esse tempo que eu fiquei fora, a minha gestação, eu grávida, o tamanho do barrigão, vocês vão ficar impressionados. No dia que eu fui ganhar, eu gravei um videozinho bem curtinho do tamanho que a minha barriga ficou. Vou mostrar pra vocês os nenéns quando nasceram e os nenéns agora, né? Eles estão com quase 4 meses. Gente, para resumir para vocês como é que foi uma gestação de gêmeos, chama gestação gemelar. Né? Eu descobri que eram gêmeos, eu contei para vocês lá no último vídeo, né? Que eu estive por aqui. E aí tiveram os cuidados por ser uma gestação gemelar. O Anthony, ele mamava no peito. Eu tive que tirar. Porque assim, quando eu engravidei do Anthony, a Letícia, ela mamou até os meus 9 meses de gravidez, né? E depois que o Anthony nasceu, ela continuou mamando. Aí a Lele largou o peito, aí eu fui lá e coloquei engravidei. Tava mamando normal. Pra mim ia ser tranquilo, ia ser desse jeito. Só que eu descobri que era gêmeos. Então, o pai. Hello! Então, como eu tava falando pra vocês, a Letícia, ela mamava no peito quando eu engravidei do Totote. E ela foi até os 2 anos do Totote mamando no peito. Então, eu dei mamar pra ela na gestação do Totote todinho, até os 9 meses. Aí o que acontece? A Lele largou o peito e o Totote continuou mamando. Eu engravidei, aí eu falei assim, não, vou manter o Totote no peito porque na outra gestação foi assim. Então eu vou deixar ele mamando, eu grávida. Não tem contraindicação isso, né? Só que ninguém nunca vê isso acontecendo. Eu fiz isso. Só que quando eu descobri que era gêmeos, devido à carga energética, porque assim, eu ia ter que gastar muita energia amamentando uma criança e gerando esses 2 na barriga. Então, o que eu fiz? Eu tive que fazer todo o processo de desmame do Totote, né? Para que ele deixasse eu fazer a gestação tranquilamente, né? Mas depois eu descobri, a médica me explicou que se eu quisesse mantê-lo, eu poderia mantê-lo no peito. Só que eu preferia assim, porque senão eu ia ficar muito fraca. Eu ia emagrecer ao invés de engordar. Penso assim, o médico falou que não ia ter problema. Eu acho que já ia ter, então eu tirei do peito.
né? Tá aí super saudável. Depois eu faço um vídeo para vocês explicando como foi o desmame dele, né? Foi um pouquinho sofrido, mas hoje ele não quer nem saber mais do peito. Então, a gestação de gêmeos, ela foi super tranquila, né? Mas pense num peso, pense num peso. Eu não tinha disposição para nada, para nada, para nada. O enjoo era duplicado. Enjoo de gravidez normal é um, mas enjoo de gestação de gêmeos era duplicado. Eu cheguei a ficar desfalecida. Meu marido, eu via a carinha dele olhando para mim com dó de mim na época, porque eu não conseguia comer nada, eu conseguia sentir cheiro de nada, tudo eu enjoava e foi desse jeito, resumidamente. É uma gravidez muito pesada, principalmente quando vai chegando na reta final, né? Uma caminhada de 15 minutos na reta final era quase impossível de fazer, né? No finalzinho da gestação, eu descansei bastante, eu dormia durante a tarde. Para deitar era um sufoco, porque quando você deita, você tem que fazer assim, o peso da barriga ia todo para cima e me sufocava. No finalzinho da gestação, eu tive um problema de pressão alta e pré-eclâmpsia, né? Passei mal 1 ou 2 vezes, aí descobri que eu tava com a pressão muito alta. Eu já tô em outro dia, né? Naquele dia, como às vezes acontece aqui em casa, eu troco de ambiente porque às vezes um bebê chora, às vezes precisa fazer alguma coisa, né? E acaba que eu mudo tudo, né? Eu vou continuar contando para vocês como é que foi minha gestação de gêmeos. Como eu estava falando para vocês, eu tive começo de pré-eclâmpsia, pressão alta logo no finalzinho da gestação. Eu descobri, assim, indo numa consulta de pré-natal, e minha pressão, que normalmente era 10, 11, 12, né? Ela, de repente, ela disparou, ela estava 14, 15, né? A moça lá do posto de saúde feriu minha pressão e quando foi ver estava 15/9. Então ela assustou e me deu um encaminhamento para ir para o hospital. E eu fui para o hospital, deixei a Lele no Totote na casa do vô, né? E fui para o hospital com meu esposo. Nesse dia foi muito complicado. Eu fiquei tão assustada com a questão da pressão alta que acho que ela odiou mais ainda nesse dia. Para ir para o hospital, o carro quebrou. A Letícia que ia ficar com a Dindinha acabou ficando na casa do vô, junto com o Anthony. E nesse dia a gente saiu super tarde lá do hospital. Quando a gente foi para sair do hospital, a gente ligou para meio mundo de gente, acho que estava todo mundo já dormindo, né? E para voltar para casa a gente tem que voltar de ônibus até uma parte. E a outra parte eu tive que ir andando, cerca de uns 25 caminhando. Imagina, barrigão de 8 meses. Imagina eu grávida de 8 meses de 2 bebezinhos super pesados, que já estavam bem desenvolvidos. Como é que fazia, né? Como é que faz para andar isso tudo? Num frio, eu tava num frio. Eu lembro que eu não tinha levado blusa de frio. E nesse dia eu senti muita contração de treinamento por conta dessa caminhada, muita contração de treinamento, mas por fim eu cheguei em casa, viva, e deu super certo. Enfim, a gravidez de gêmeos, para quem aí tem sonho em ter gêmeos, ela é um pouquinho difícil, um pouquinho diferente de uma gravidez habitual, por conta do peso, do cansaço. Uma mulher grávida, ela sente cansaço, ela sente peso, super normal. Mas a gente que está grávida de gêmeos, a gente sente o dobro disso, né? Então chega um ponto que a gente não consegue mais andar muito tempo, não consegue mais respirar para deitar. Quando eu ia deitar, eu tinha que chamar meu esposo para ele me segurar pelos braços, para ir me descendo devagarinho na cama, para eu não sufocar. E depois que deitava, eu tinha que respirar fundo para não desmaiar por conta da falta de ar que dava na hora que deitava, porque o peso da barriga ia todo para cima, para essa parte de cima aqui, né? Então,
Era muito difícil, então eu não vi a hora de tirar essa barriga do corpo. Como vocês podem ver nas imagens, né, minha barriga no último dia, ela ficou enorme. Eu achava ela linda, 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 linda. Embaixo dela tinha acho que parece que um pouquinho de pele a mais, que deu uma engrossada na barriga. Eu estranhei, mas é normal, talvez um reforço da pele do próprio corpo para sustentar a gravidez, a gestação. Resumo da coisa, se foi uma gravidez tranquila? Sim, foi até uma gravidez tranquila, porque assim, graças a Deus eu tenho família que me acolhe, a família que me apoia, um marido maravilhoso que me cuidou de mim, cuida até hoje, né? Porque depois que esses bebês nasceram, você estar sozinha, ser sozinha, é totalmente possível você cuidar de 4 crianças sozinha. Mas se você tiver alguém para te ajudar, faz toda a diferença. Enfim, eu planejei, assim que eu descobri que era gêmeos, eu planejei gravar tudo, todos os detalhes, mas a gravidez, ela exige tanto da gente que não foi exatamente assim, né? Não foi só a gravidez, porque eu estava grávida de 2 na barriga e eu precisava cuidar, porque meu marido obviamente precisava ir trabalhar, eu precisava cuidar dos outros 2, né? Um de 2 anos e a outra de 3 anos. Inclusive, o Anthony tinha 1 ano e pouco, ele fez 2 anos. Eu prestes a ganhar os neném, ele fez 2 anos. Então, a energia dos neném, dos outros 2, né? Da Letícia e do Anthony, contribuíram também para um cansaço maior. Mas, enfim, deu tudo certo. E o mais difícil mesmo foi o cansaço e o peso. Pessoal, o relato do parto eu vou contar para vocês em outro vídeo mais detalhado, sobre o parto, o pós-parto, relato de como foi o dia, como aconteceu, como foi a estadia no hospital, se os gêmeos ficaram ou não internados ou foram diretos para o parto. Eu vou contar para vocês detalhadamente em outro vídeo. Aqui eu vou só assim resumir o retorno ao canal e dar um resumão assim de como está a minha vida agora, tá bom? Então vamos lá. Os gêmeos, eles agora vão fazer 4 meses, dia 13, né? Então eu tive o primeiro, segundo e terceiro mês todinho para estar me adaptando a eles e o Anthony e a Lele, que agora eu sou mãe de 4 bebês. A Letícia de 3, o Anthony de 2 e os nenéns de 4 meses. Então imagina como é que não está sendo essa logística. Agora que eu comecei a pegar algum ganchinho de uma rotina, porque estava muito bagunçado por esses tempos, eu tentando me adaptar, então não estava muito claro como é que eu deveria fazer a rotina dele, a amamentação. Os gêmeos, o Nando vai mostrar uma foto aí para vocês, como é que eu faço para amamentar os gêmeos, né? No início eu amamentava naquela almofada de amamentação comum. Existe a de gêmeos, mas eu que sou reles mortal ainda, que daqui a pouco eu vou ter algum dinheiro melhor, né, para comprar o melhor para os meus filhos, mas no momento não tive condições de comprar a almofada da amamentação para os gêmeos, mas a almofada da amamentação comum, dessas menorzinhas, eu tive umas 3, eu ganhei umas 3, graças a Deus eu ganhei muita coisa, né, pro enxoval deles, ganhei bastante coisa. E essas almofadas da amamentação eu utilizava bem no iniciozinho, porque eles eram bem pequititinhos. Se bem que eles nasceram com 2,5 kg cada, 2,2 kg. Então eles não eram tão pequenos assim, mas também eles não eram grandes, eram recém-nascidos. No início eu amamentei assim, né? Mas conforme eles iam crescendo, eles iam escorregando assim pelas beiradas da almofada da amamentação. Então começou a se tornar um pouquinho mais difícil, que eles iam pesando, eles iam pegando um pouquinho mais de peso, conforme eles iam pegando peso, ia ficando mais complicado de amamentar assim na almofada da amamentação os dois. Aí eu migrei para a amamentação sentada, com cada um de um lado, né? A médica falou que eu precisava dar um peito para cada, não precisava fazer revezar, por exemplo, hoje o Wender aqui mamou aqui, aí amanhã mama no outro peito. Não, a médica falou que não precisava, lá, a consultora, né, da amamentação que fica lá. Só que o que acontece, conforme foi passando o tempo, por eles estar viciados
por eles estarem viciados em uma posição só, a cabeça deles, se começar, você que vai ter gêmeos, né? Se você escolher um peito para um e um peito para o outro, porque geralmente hoje em dia a maioria das blogueiras que eu vi, que eu procurei muito sobre amamentação em outras mulheres, em outras blogueiras, e eu não encontrei nenhuma que amamentasse exclusivamente até os 6 meses. Eu via muitas mulheres nos comentários falando que amamentou seus gêmeos até os 2 anos de idade e tal, mas eu não cheguei a ver nenhuma blogueira que mostrasse para mim o caminho de estar amamentando exclusivo leite materno até os 6 meses. Então eu fiz do meu jeito, né? Não amamentei assim no hospital diretamente, porque eu estava com ponto de cesárea, estava com dor, tanto ficar sentada lá, porque eu fiquei 9 dias internada, né? Então eu deixei chegar em casa com calma, tranquila, para respirar e conseguir pensar da melhor forma como eu ia fazer isso. Então, como é que eu amamentei no hospital? No hospital, eu aproveitava o acompanhante saía caminhando com o neném pelo hospital e o outro ficava no peito. Quando um já estava satisfeito, eu entregava o neném para o acompanhante e vinha o outro neném para eu colocar no outro peito. Assim eu fiz no hospital. Quando eu cheguei em casa, eu adaptei para a almofada de amamentação. Eles pesaram um pouquinho mais e depois que eles começaram a pesar, eu coloquei assim, ó, o Hendrick tá aqui, ó. Eu coloquei um neném aqui e o outro neném aqui. E assim eu fui amamentando. Mas, gente, são 3 meses. Imagina, toda madrugada eu levantar, sentar para amamentar esses meninos, ficar sentada, esperar eles mamar e tal. Então eu adaptei para a forma deitada. Como é que eu faço hoje? Eu deito, aí põe uma almofada de um lado, põe a almofada do outro e põe os nenéns de ladinho. Aproveito a anatomia do meu seio, né? Que o bico do meu seio ele é assim. Fica um bebê de um lado, fica um bebê do outro deitado na cama, em cima de uma almofada. E eles mamam a noite inteira, eu só não posso dormir. Muitas vezes eu durmo e acordo com eles lá, né? Que já soltou o peito, mas não é seguro, tá? Não façam isso em casa, crianças. Eu faço porque eu já sou acostumada, mas não é legal fazer, tá bom? Porque se você tem um sono muito pesado, e o bebê, por exemplo, engasga, você não vai ver. Eu faço porque qualquer coisinha que os neném faz, assim, eu já acordo, né, bem? Eu já acordo. Então eu tenho confiança no que eu tô fazendo. Mas se você não tem confiança, você não inventa. Faz da forma como a sua médica ou sua obstetra, sua consultora de amamentação mandar, tá bom? Mas para mim, eu me adaptei assim, está dando super certo assim. E eu tenho muita ajuda do meu esposo, porque assim, tem a amamentação dos gêmeos que eu comentei com vocês, mas também tem a alimentação dos meninos. Muitas vezes os meus nenéns, a Ana Sofia e o Hendrick, os gêmeos, eles demoram muito para dormir, né? Então, muitas vezes eu não posso ir lá pro quarto, fechar a porta e ficar lá encolhidinha com eles. Posso ficar encolhidinha com eles lá no quarto, né? Só eu e eles. Então, o que é que eu faço? Eu fico na sala. Isso atrapalha bastante o sono dos nenéns. Porque... põe ele no berço. Por favor. Os gêmeos, eles têm o sono um pouquinho difícil. Talvez por ser 2 nenéns, né? E eu não consigo colocar os 2 no colo ao mesmo tempo, porque já estão ficando bem pesados. É mais difícil de ninar. Então, muitas vezes eles pegam no sono no peito. E o que acontece? Por eles pegarem no sono no peito, às vezes eu perco muito tempo amamentando eles para eles dormirem. E às vezes, como eu tenho a Letícia e o Elton, que faz bastante barulho pela casa, o sono dos gêmeos está um pouquinho prejudicado. O sono dos gêmeos está um pouco prejudicado devido ao barulho que os outros fazem,
Às vezes eu tento ir lá pro quarto, fechar a porta, ficar num ambiente mais tranquilo para eles mamarem, poderem descansar. Mas nem sempre dá, porque meu marido ele trabalha, mais uma vez, né? Meu marido, por ele trabalhar, às vezes ele me deixa sozinha com os 4, né? E a gente não tem ajuda, não tem apoio. Então eu tenho que ficar de vigília, não dá para eu me enfiar dentro do quarto, fechar a porta e deixar 2 bebezinhos aqui do lado de fora. Então eles têm que se acostumar a dormir no barulho mesmo. Para dar comida para a Letícia e para o Antônio, eu espero um intervalo entre as mamadas e o sono deles e tento dar o mais perto do horário possível. Por exemplo, café da manhã é 8 horas da manhã. Então, eu tento dar o mais próximo possível do horário do café da manhã para o Antônio e para a Lelê. Põe ele em cima do berço, Lelê no berço, às vezes chora, não adianta, vai ter choro sim. Às vezes choram 5 minutinhos, que é o tempo de eu colocar uma comidinha pro Antônio e pra Lelê no prato, que já estão comendo sozinhos, né? O Antônio ainda não tá comendo muito sozinho não, mas a Lelê já tá comendo sozinha. Então, eu às vezes deixo 5 minutinhos chorando, vai falar igual meu pai, não vai morrer de chorar, porque você deixou 5 minutos chorando, para você preparar o prato, a comida dos neném. A casa, quando eu estou sozinha em casa, ela fica em segundo plano. Não dá para fazer nada quando eu estou sozinha com os 4. A única coisa que dá para fazer é tentar manter os 4 vivos, né? Eu vou gravar uma rotina da manhã para vocês, eu sozinha em casa, vocês vão ver como é puxado. Sono e banho. No início, eu tentava dar banho em um aqui, depois o outro ali. Só que perdi muito tempo. E muitas vezes, aí o que eu fiz? Coloquei para toda vez que eu for dar banho neles, eu dou logo nos 2. E eu descobri uma coisa. Muitas vezes eles chegam chorando, né? Eu ponho eles em cima da cama morrendo de chorar, porque às vezes estão cansados, querem dormir, estão com sono, já querem mamar para dormir. E eu descobri que quando você põe eles, tira a roupinha deles, principalmente se tiver calor, né? Tira a roupinha e deixa eles só de fraldinha. Você fazendo isso agora nos primeiros meses, na hora que você tira a roupinha, você vai ver que eles vão calar na hora. Porque muitas vezes eles estão com calor, muitas vezes eles estão cansados, eles estão agitados. Então você tirando a roupinha deles, você dá um frescor para eles e eles vão se acalmando, eles vão entendendo que banho chegou, né? Então eu vou para banhar eles, eu banho logo os 2 de uma vez. Aí o que eu faço? Eu ponho eles em cima da cama, seguros, para não rolar e não cair. Não põe nada em cima da cama. Por exemplo, almofada, cobertor, essas coisas ficam fora da cama. Aí eu tiro a roupinha, deixo ele só de fralda, deixo um bebê seguro em cima da cama, de um jeito que ele não vai se sufocar, de um jeito que ele não vai cair da cama, e vou com o outro lá no banheiro, né? Dar o banho. O banho, ele não pode demorar mais do que 2 minutos. É um banho rápido. Lavo ali a partezinha íntima, lavo o corpinho, porque bebê assim eles não sujam, né? Eles só às vezes soam no dia, fica com aquele sozinho no dia, só para acalmar mesmo. E às vezes a sujidade do cocôzinho, do xixizinho, né? Então, passo um sabonetezinho ali na parte íntima, dou 2 banhos, um de manhã e outro à noite, assim, fechando a noite, né? Chegando à noite, eu já dou outro banho para ele já entender que já está na hora de acalmar e dormir. E é isso. Tem vezes que chora, tem vezes que ele não fica esperando, tem vezes que não adianta você tirar a roupinha, né? Esses dias o Hendrik, ele fez uma birra porque ele estava com sono, cansado e com muito calor. Então, até eu acalmar ele, e eu estava sozinha nesse dia, até eu acalmar ele, eu terminei assim, ó, nervosa. Por quê? Porque ele começou a chorar e ele não parou de chorar. Ele ficou meia hora chorando.
E eu sem entender nada. Até que eu entendi, corri lá, tirei a roupinha, joguei embaixo do chuveiro. Quando esse menino, eu molhei ele, acabou. Acalmou, tranquilizou. Então era calor e sono, muito sono, quando eles estão com muito sono. A diferença é que o banho deles vai demorar um pouquinho mais, não a hora do banho, mas a parte de colocar roupinha, a parte de arrumar eles, pentear o cabelinho, demora um pouquinho mais. Por serem dois, eles, um e o outro estão sendo treinados a terem paciência e esperar o irmão que está sendo trocado, que está sendo vestido, que está sendo penteado, entendeu? Eles ainda são crianças, são nenenzinhos, mas eles vão entender um dia, né, que tem que esperar a vez do outro, né? Enquanto isso, é muito choro, muito choro. Não adianta você achar que você vai ter 2 bebês, ou no meu caso, 4 crianças em casa, e que vai ser o dia inteiro silêncio. Não vai. Os mais velhos, eles querem atenção, eles demandam atenção. Eles vão gritar, eles vão chorar, igual os mais novos, porque assim, eles são bebês ainda, só que são bebezões. E tem os nenéns, que são bebezinhos, né? Então vai ter barulho sim. A gente mora numa casa sozinha, alugada. E a gente mora assim, numa chácara. A gente pensou várias vezes em ir para a cidade, mas a gente não encontra lugar lá que a gente consiga pagar. Porque uma casa sozinha no lote lá, aqui na cidade onde eu moro, é R$1.200 o aluguel de uma casa sozinha no lote, né? Diferente de outros lugares que eu vejo por aí. Muitas vezes é 600, 650, e é um pouco difícil para a gente ainda estar pagando esse valor todo. Então, há a opção de ir para apartamento, mas é inviável. Kitnet e apartamento, com 4 crianças. E vai fazer barulho, os vizinhos vão se incomodar. Apartamento, kitnet, fica um pouquinho mais difícil. Tem dias que a Letícia grita a casa inteira, porque ela é a mais escandalosa, né? Que a gente fica com medo de vir o conceito tutelar aqui, achando que a gente está matando a criança, e na verdade a gente não está matando. Às vezes a gente está querendo dar um banho, às vezes a gente está ensinando uma coisa e birra, porque a gente está ensinando. Às vezes estão cortando uma unha, às vezes estão trocando uma fralda e os neném choram, e às vezes é os 4 que choram de uma vez. Então, imagina como deve ser uma vida assim. Mas assim, é gratificante. Eu não reclamo nunca, porque eu gosto dos meus filhos, eu amo meus filhos. É difícil, mas eu amo meus filhos. O que foi mais difícil no começo? A amamentação. A amamentação, ela tem sido um desafio desde o início. Agora mudou um pouquinho mais pro sono, né? Porque eles têm um sono um pouco difícil de pegar. Mama, dorme no peito, quando tira do peito, que põe no berço, parece que tem espinho. Acorda na hora. Agora, por volta dos 3º, 4º mês, que eles estão começando a aprender a dormir fora do peito. Mamou, ficou satisfeito? Às vezes o meu marido põe no carrinho, balança, aí eles dormem. Por exemplo, ele está dormindo agora no berço. A Ana Sofia está dormindo aqui no peito. Aí daqui a pouco, quando ela estiver satisfeita, eu vou tirar e colocar lá no berço. Esses estão um pouquinho mais tranquilos, mas no início mesmo, o mais difícil sempre foi a amamentação. Porque eu tive que me adaptar e criar o meu jeito para dar certo. E tem dado certo, eles já vão fazer 4 meses. Daqui a pouco a gente vai para as papinhas e essa parte um pouquinho mais difícil demora um pouquinho, vai ser melhor para mim. O que é a maior alegria de ter 2 de uma vez? Gente, a alegria de ter 2 de uma vez é muito bacana. Porque a partir do momento em que você vai ter gêmeos, você vira uma celebridade. Eu não gravava vídeo assim, tanto. Hoje eu já tenho meu Instagram, e o Nando vai estar colocando aí na barra, né? No Instagram, para vocês acessarem o meu Instagram. Vai lá, se inscreva, faz uma visitinha. O link do Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu não gravava tanto, agora eu estou gravando bastante, todos os dias. Me animei para participar de plataformas vizinhas, para gravar em plataformas vizinhas, para gravar aqui para vocês no YouTube, né? Porque antes eu tinha um canal. Agora eu me sinto na obrigação de gravar para vocês e para mim também, porque o tempo vai passar
e eu quero ter esse registro. E essas memórias, do jeito que minha memória tem sido falha ultimamente, né? Vai passar, eu vou esquecer de muita coisa. Então eu tenho que registrar agora, para daqui a uns anos, toda vez eu voltar nesse relato e lembrar, relembrar, né? Do como foi bom. E tem sido maravilhoso, porque assim, eu vou para a cidade, não só com um carrinho de gêmeos, mas eu vou para a cidade com 4. O Nando vai mostrar para vocês o vídeo de eu andando com os 4 na cidade. Então, quando o pessoal vê esses quatro andando juntos, de idades tão próximas, esses 4 andando juntos de idades tão próximas, eles, nossa, viram celebridade por onde nós estamos passando. E vem as perguntas, né? São gêmeos? É um casal? É um menino e uma menina? É um menino, são 2 meninos? São 2 meninas? Muitas vezes, com a Ana Sofia de lacinho e o Henrique de chapeuzinho, de bonezinho, eles perguntam, né? Mas é assim, faz parte. Fora o fato de ser celebridade, ajuda, as pessoas elas nos olham de outra forma, elas se sentem uma certa empatia pela gente, elas tratam melhor do que antes, a gente percebe que o tratamento das pessoas ao redor, né, melhorou conosco, porque eles devem pensar o seguinte, deve ser difícil para eles, eles estão conseguindo, e eles estão vencendo, e estamos vencendo mesmo. O trabalho é maravilhoso, porque são serzinhos, são anjinhos. Sem eles, a vida não tem graça. Principalmente a Letícia e o Antônio, que está em fase de crescimento, eles estão aprendendo a conviver com os irmãozinhos dele. É muito bom essa dinâmica, né? Essa troca que eu tenho com os meus filhos. E também o fato de ter 4 crianças olhando para mim e às vezes eu acordo com o cabelo lá nas nuvens, bagunçado, não tenho tempo de arrumar, e vem minha filha e fala, você tá linda, sabe? Vem meu filho, me dá um beijo, ou traz uma florzinha para mim. Aí vem os gêmeos, que o olhar deles para mim, a necessidade deles de estar comigo, né? Então, tudo isso é gratificante ter, a alegria de ter não só 2, mas 4 crianças em casa. Gente, o futuro do canal. Eu queria saber de vocês, o que vocês querem ver por aqui, né? Rotina, enxoval, dicas de enxoval, como é que eu sobrevivi ao perpério. Deem dicas para vocês aqui nos comentários. Deem dicas para mim do que vocês querem ver aqui no canal, aqui nos comentários, que eu vou estar gravando para vocês. Rotina, dicas de enxoval, o que vocês quiserem. Eu vou estar gravando na medida do possível, né, aqui para vocês. Vou tentar gravar pelo menos umas 2 vezes na semana, para estar entregando para vocês aqui no YouTube. E eu quero continuar aqui com vocês, fazer registros. Gente, vou me despedindo aqui de vocês, né? Vocês vão ver mais essas carinhas, esses rostinhos aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que continuaram no canal nesse tempo de silêncio, e mesmo o silêncio esteve aqui me apoiando. Eu queria que vocês que estão me ouvindo agora, se puderem se inscrever novamente no canal, né? Vocês que estão inscritos, dá uma olhada lá, ver se vocês ainda estão inscritos no canal. Quem tá chegando, se inscreve. Se inscreve. Se inscreve, curta e compartilha esse vídeo com seus amigos, tá bom? Beijinho, ó. Tchau, tchau de todos nós. Que Deus abençoe a vida de vocês. E não esquece da gente.
inscreve, curta e compartilha esse vídeo com seus amigos, tá bom? Beijinho, ó. Tchau, tchau de todos nós. Que Deus abençoe a vida de vocês. E não esquece da gente. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Vai, 1, 2, 3. Até o próximo vídeo! Ei!